A justiça italiana decidiu acelerar o processo de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. Segundo a defesa, a pressa é incomum e levanta questionamentos sobre motivações políticas. O caso tem repercussão nacional e internacional, envolvendo discussões sobre direito penal, direito internacional e garantias constitucionais. A gente vai entender melhor os desdobramentos jurídicos desse caso na entrevista que a gente vai fazer agora aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Mas antes eu quero receber Marcelo Rocha Monteiro, já chegou por aqui, se junta a nós no Jornal da Oeste, primeira edição, e participa também desta entrevista. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia para os colegas de bancada. Bom dia para o nosso público. Muito bem. Marcelo Rocha Monteiro e a Guta Pini, também a Mayara Rani. Vamos conversar com o advogado Fábio Pagnozzi, que defende a ex-deputada Carla Zambelli. Bom dia, doutor Fábio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Vidal. Bom dia a todos da Revista Oeste. Uma ótima semana para nós. Primeira pergunta que a gente faz é a mais óbvia. Como é que está a Carla Zambelli nesse momento? Como é que ela está psicologicamente? Como é que está a condição dela na prisão da Itália? Como é que ela está vendo esse processo de extradição? Vai ser julgado em breve, inclusive, não? Está muito apreensiva, né? Ela não esperava que a Itália fosse tentar extraditá-la tão rápido. Nós temos um problema muito sério ali no judiciário italiano, já disse, um judiciário muito antigo, um judiciário contra totalmente a direita, e também a Meloni, há tempos atrás, brigou com o Trump, né? A Itália ela é muito singular, apesar de acharem que a Itália é de direita, ela está muito longe disso, mas essa apreensão dela é a questão de ficar presa durante já 8 meses na Itália e esperar mais um tempo para ter que voltar para o Brasil e ser extraditada num avião comercial, vir algemada ali com os policiais federais, então passar por todo esse trâmite exaustivo e vexatório também. Imagina 14, 15 horas de avião ali dentro de um avião comercial com todo mundo te olhando. Então ela sabe que vai ser um estardalhaço ali e obviamente, quando chegar no Brasil, Alexandre de Moraes vai fazer questão de deixá-la num lugar muito ruim para que mostre ali os seus, né, para que ele veio, para que ele queria a Carla Zambelli no Brasil. Então, mentalmente a Carla está muito abalada. Agora, quanto à questão do julgamento do dia 22, o que chama atenção nós tivemos 8, quase 9 meses, Daniel, para que os juízes tivessem uma sentença, né, uma decisão, para que nós pudéssemos recorrer. Então, a partir do momento que você recorre, sempre na instância superior, ela demora. Obviamente, você tem ali juízes, entre aspas, mais técnicos, um corpo mais politizado, essas pessoas precisam normalmente de mais tempo, mas eles marcaram com praticamente 1 mês. Ou seja, duvido que ali já não está pronto a extradição da Carla, mas a gente está rezando para que tenha realmente um voto ali de Meloni, ou um voto de Matteo Salvini, ou do próprio ministro da Justiça, o Carlo Nordio, para que ela não seja extraditada, mas essa velocidade ela não é normal nos processos de extradição. Muito bem, nós estamos conversando com o advogado Fábio Pagnozzi aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Quem faz a próxima pergunta é a Guta Pini. Bom dia, doutor. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência quais que são os processos que estão embasando quais os processos judiciais pelos quais a Carla respondeu no Brasil, que estão motivando essa extradição. Porque houve aqui no Brasil aquelas condenações em relação ao sistema do CNJ, ao porte de armas. Esses 2 processos que estão motivando essa extradição, foi tudo junto, é um ou é o outro, e fora isso, todos os procedimentos formais foram adotados? Tem alguma coisa que a defesa consegue alegar ainda que não tenha sido cumprido algum trâmite para tentar, de alguma forma, rever essas decisões ou até atrasar esse processo? Boa pergunta, Guta. Olha, na verdade, existia um processo de extradição. Esse processo de extradição é aquele do caso do hacker do CNJ, um processo absurdo, onde não há uma prova sobre a Carla Zambelli ter pedido algo para o hacker, porém, esse era um processo que Alexandre de Moraes temia. Por que temia? Porque os crimes têm que ser correlatos.
o crime feito, entre aspas, no Brasil e o crime da Itália. E ali na Itália, esse crime de hackeragem, nem existe essa questão de invasão do CNJ, abolição do Estado Democrático de Direito. Então, esses crimes eles não têm o mesmo peso, a mesma medida. Então, com certeza, com o caso deste crime de CNJ, a Carla Zambelli ficaria na Itália. Bom, nisso, naquele colegiado dentro do STF, falou, como que a gente vai extraditá-la então? Gilmar Mendes correu, avocou o processo do caso da arma aqui, que aconteceu em São Paulo, julgou como se fosse a competência do STF, não é, e nesse momento ele condenou, transitou em julgado e anexou a um novo pedido de extradição, né, na Itália. Então esse segundo pedido já foi um pedido que realmente atrapalhou muito a defesa, mas falando em recursos, falando em tempo, nós já estamos aí praticamente arrastando o processo há quase 9 meses, né? Então nós conseguimos ali segurar por um bom tempo, mas parece que a própria justiça italiana não quer mais ter um processo desse cunho na mão deles. Então, o que a gente sente ali na Itália é que a Carla se tornou uma moeda de troca, né? Uma pessoa não grata, porque, imagina, você falar mal de um ministro do Supremo Tribunal Federal para ministros da Itália. Esses caras, quando se fala de Alexandre de Moraes ou de perseguição política dentro ali da audiência, o Procurador-Geral da República, ele levanta e defende como se estivesse defendendo a sua mãe, né? Agora, para entender só a gravidade disso, Guta, a semana retrasada foi negada a extradição de uma brasileira, tá? Que cometeu um homicídio aqui no Brasil, nem cidadã italiana ela é, mas não foi extraditada, e olha só como é. Carla Zambelli, com um passaporte italiano, não cometeu um crime de homicídio, não cometeu um crime como outro brasileiro fez ali, de estupro de vulnerável, que também não foi extraditado, e ela sendo aqui praticamente extraditada. Então a gente consegue demonstrar nesse contexto inteiro que óbvio que é um acordo de Brasil e Itália e é uma perseguição política, sim. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é o Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se esse julgamento que está marcado, pelo que eu entendi, para esse mês de maio, é a última instância judicial e também se depois, caso seja concedida a extradição, seja julgado procedente nesse julgamento pedido de extradição, como é que funciona a instância administrativa, né? Porque eu acredito que a última decisão, a decisão final, seja na instância do governo, né? A Itália é uma república parlamentarista, acredito que seja a decisão do primeiro-ministro, não deve ser da primeira-ministra, não deve ser do presidente da república, né? E aí como é que funciona isso na instância administrativa? Se é uma decisão exclusiva da primeira-ministra Meloni, ou se tem participação de outros integrantes do governo italiano. Se eu pudesse explicar para a gente mais ou menos como é que é isso. Tá, olha só, bom dia. A questão é o recurso nessa Corte de Cassação é o último recurso, né? Na verdade, a Corte de Cassação pode fazer, pode dar uma decisão anulando, na verdade, tudo que a gente vem reclamando, ou seja, desde o pedido de extradição assinado por Alexandre de Moraes, em que no Tratado Internacional Brasil e Itália, quem assina esse pedido de extradição seria o ministro da Justiça, na época, Ricardo Lewandowski, e não Alexandre de Moraes. Eles podem começar do zero, então, olha, volte-se à instância de piso para que se comece o processo do zero, porque a gente reclamou também dos juízes não deixarem a gente colocar, por exemplo, Eduardo Tagliaferro, Flávio Bolsonaro, outros senadores aqui como testemunhas, que eles foram testemunhas já no processo de Tagliaferro e no Carla Zambelli não foi aceito. Porém, o que a gente imagina por esse prazo tão curto deles terem colocado, que eles não vão dar nenhuma decisão desse cunho ali. Então, a gente imagina que a extradição pode sim ser uma opção ali de 80% de chance hoje. Porém, esse é o último recurso, mas nós temos 3, né? É o recurso da arma, é o recurso do CNJ
e ao recurso da substituição dos juízes. Transcorrido isso, eles não têm mais o que fazer. Então, pode-se demorar esse recurso? Pode. Dia 22 eu estarei lá na audiência, então, da Suprema Corte. Eles podem demorar para dar a resposta, para dar a decisão. Ainda tem o recurso da própria PGR ali junto com a AGU. Então, tudo isso pode levar um pouco mais de tempo. Agora, pode ser que seja rápido também. Como é muito político, a gente não consegue mensurar. Agora, o normal seria, Marcelo, demorar mais 8 meses, 6 meses, isso é o comum. Agora, sobre o voto da extradição ou não, da parte do executivo, normalmente quem dá esse voto é o ministro da Justiça, no caso, Carlo Nordio. Agora, o que muita gente não lembra ou não sabe é que logo que Carla Zambelli foi presa, que ela passaria numa audiência equivalente à nossa audiência de custódia, o próprio ministro Carlo Nordio escreveu a próprio punho uma carta pedindo, né, ou ele nem pede, ele fala que é uma recomendação aos magistrados não soltarem Carla Zambelli até o final do processo de extradição. Então isso já mostra o que seria a decisão de Carlo Nordio ali daqui a alguns meses, né? Quem vai fazer a próxima pergunta para o senhor é a Mayara Rani. Bom dia, doutor Fábio. Esse caso é um caso que tem uma repercussão expressiva na mídia. Você acredita que essa repercussão tem algum poder de influenciar uma tomada de decisão do judiciário, seja brasileiro, seja italiano, e mais do que isso, quais são os próximos passos hoje da defesa da Carla Zambelli para fazer com que ela tenha um julgamento justo? Né? O que vocês estão pensando hoje? Existe forma de trazer justiça para esse caso? Mara, bom dia. Essa é uma questão muito tardia, né? Vamos falar sobre caso ela seja extraditada, tá? Até complementando a pergunta do Marcelo. Ela viria, depois desse voto, essa decisão, caso positiva, ela viria para o Brasil. Quando ela chegar no Brasil, a gente tem a opção de entrar com a revisão criminal, né? A revisão criminal, eu peguei até um contexto aí de alguém que estava falando antes de mim. A revisão de criminal, ela é sim um recurso para se usar em último caso, porém ele não volta o caso do zero. Ele vai mexer em pena, em alguma obscuridade. A revisão criminal não vai transformar esse processo num processo justo, né? E Carla Zambelli também não se enquadra ao PL da dosimetria, né, na questão do 8 de janeiro, assim como muitos outros, tá? O próprio PL da dosimetria, ele tirou ali, para ter uma ideia que a gente vive no Brasil, ele tirou que as pessoas seriam financiadoras. Então, o que é financiar? Então, eu tenho um cliente do 8 de janeiro que ele doou fraldas, então, quer dizer, isso está financiando o ato golpista. Então, a Carla Zambelli não se enquadra nem no 8 de janeiro e provavelmente a revisão criminal dela, quem vai julgar é o próprio Alexandre de Moraes. Então, eu não vejo uma saída muito vitoriosa, óbvio, nós vamos tentar, mas o que a defesa pretende fazer é, com Flávio Bolsonaro para presidente, acho que é uma boa chance, nesse momento, ou com certeza mudaria, né, esse Supremo Tribunal Federal tão agressivo, tão vingativo. Então acho que a partir desse momento a revisão criminal seria válida, mas agora, nesse ano, eu acho que qualquer recurso, qualquer coisa que nós tentássemos fazer, ela não vai ser frutífera, não vai ser uma boa resposta, e eu deixaria isso, por isso que eu quero demorar, né, com esse processo na Itália, até a troca de governo aqui no Brasil. Estamos com o advogado Fábio Pagnozzi aqui no Jornal da UESP, primeira edição, ele que atua na defesa da ex-deputada Carla Zambelli. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, um bom dia e até a próxima. Obrigado, boa semana para nós.